Olá, tudo bem? Sou o professor Jean, professor de Direito Administrativo. Gostaria de inicialmente agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção em assistir a esse vídeo. Selecionei para o dia de hoje o tema extinção de atos administrativos por ser um tema recorrente nas provas de concurso público, ser um tema bastante frequentado e também por ser um tema que exige do candidato um pouco mais de atenção, um pouco mais de cautela. Para adequadamente compreender esse tema, é preciso que o aluno se atente para o seguinte aspecto. Um determinado ato jurídico, para ser extinto, a exemplo de uma lei, exige um outro ato jurídico de mesma eficácia ou força normativa. A lei altera a lei, a Constituição altera a Constituição, ou uma norma com eficácia constitucional. Quando eu afirmo, então, que um ato administrativo foi extinto, extinção de atos, eu estou falando, em verdade, de dois atos. Aquele que sofreu extinção e aquele que provocou a extinção do ato administrativo. É exatamente por isso que neste tema a gente trabalha como primeiro item espécies. Revogação, anulação e cassação não são as únicas espécies de extinção de atos administrativos. A doutrina fala em aproximadamente 7 espécies. Selecionei essas 3 por serem as mais frequentadas nas provas do concurso público. As 3 têm o objetivo de extinção de um determinado ato. O que é fundamental, então? Compreender quando que eu me utilizo da cassação, da revogação, quando que eu me utilizo da anulação. Essa que é a perspectiva. Então, vejamos. Para fazer a distinção, eu começo pelo objeto. O objeto da revogação é a extinção de um ato administrativo legal, acompanhe aqui por gentileza, legal, mas que se revelou inconveniente e inoportuno. Revogo, portanto, por questões de mérito. Lembrando que o mérito administrativo, o mérito em direito administrativo, é o juízo de conveniência e oportunidade, juízo esse privativo da função administrativa. Isso é muito importante. Jean quer dizer que um outro poder que não seja o executivo não pode exercer o juízo de mérito? Pode, sem qualquer problema, mas ao fazê-lo exercerá uma função atípica, função administrativa e não função que lhe é peculiar. E se o ato não é legal, professor? Se o ato é ilegal, se ele é ilegal, o caminho nesta hipótese é o da anulação. Anulo, portanto, atos que são ilegais. Atos ilegais. Anulo por questões, portanto, de legalidade administrativa. Agora, olha o detalhe. Acompanhe junto comigo o raciocínio. Diante da legalidade, revogar é possível. Diante da ilegalidade, anular é necessário. O ordenamento não pode conviver com qualquer tipo de ilegalidade. Ou se vai convalidar, ou se vai anular. Em razão disso, eu digo, a anulação constitui um ato administrativo vinculado. A revogação constitui um ato administrativo discricionário. E olha qual é o detalhe, acompanhe junto comigo. A revogação é ato discricionário que só alcança atos igualmente discricionários. A anulação, por sua vez, ela é um ato administrativo vinculado que alcança tanto atos vinculados, me ajude, como atos administrativos discricionários. E veja aqui no esquema o detalhe, acompanhe lá. Ato X qualquer foi revogado. Se esse ato X, que eu não sei qual é, não sei do que se trata, se ele foi revogado, eu tenho já 2 aspectos pressupostos. Me ajude aqui, responda junto comigo. Este ato era ilegal ou legal? Legal, só se revoga atos legais. E este ato que foi revogado era um ato vinculado ou discricionário? Só se revoga ato discricionário. E aí eu acrescento, ato Y qualquer foi anulado. Ora, se esse ato Y qualquer foi anulado, de plano eu já sei, não sei de qual ato se trata, mas eu já sei de plano que ele era um ato, me ajude o quê? Ilegal. Só se anula ato ilegal.
Jean, então este ato Y qualquer que foi anulado, ele é um ato vinculado. Não, errado. Porque o ato que anula, ele em si mesmo é um ato vinculado, está certo. Entretanto, o ato que sofre anulação, tanto pode ser um ato vinculado, me ajude, como pode ser um ato que? Discricionário. E aí a questãozinha venenosa da prova do concurso, ela coloca nos seguintes termos. Determinado ato administrativo de revogação pode ser anulado pela administração pública, certo ou errado? Repito, determinado ato de revogação pode ser anulado pela administração pública, certo ou errado? Aí o aluno precisa de muita atenção nessa questão. Acompanhe o raciocínio aqui junto comigo. Se a questão fala que determinado ato X qualquer foi revogado, eu já tenho dois atos administrativos. Eu tenho um que revoga e eu tenho um que está sendo extinto. E a pergunta indaga do candidato, acompanhe o raciocínio, este ato de revogação, ele pode ser anulado pela administração pública? Não esqueça que este ato de revogação constitui um ato discricionário. Este ato de anulação constitui um ato administrativo vinculado. Mas a revogação, senhores, como qualquer ato administrativo, tem que observar 5 requisitos ou elementos. Me ajudem lá. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Se em qualquer desses requisitos ou elementos ocorre algum tipo de ilegalidade, este ato de revogação é um ato nulo e que permite, portanto, anulação. A resposta é verdadeira, perfeitamente possível que esse ato administrativo de revogação seja anulado pela administração pública. Agora, acompanhem comigo a seguinte questão. Suponha que fulano tenha recebido uma licença para dirigir. No meu exemplo, esta licença foi expedida legalmente. Esta licença constitui, no meu exemplo, ato administrativo vinculado. Ocorre que fulano começa a dirigir embriagado, começa a dirigir sem observar as normas de trânsito. O que vai acontecer com a licença de fulano? Necessariamente ela vai ser extinta. Pergunta, a extinção se dá pela revogação, pela anulação ou pela cassação? Acompanhemos o raciocínio. A licença foi expedida como ato vinculado. Não admite revogação, porque eu só revogo o ato, me ajude o quê? Discricionário. Esta licença, no meu exemplo, foi expedida legalmente. E eu só anulo o ato que seja ilegal. Então, ela tem que ser extinta? Tem. Mas não por via da revogação, nem da anulação. Ela vai ser extinta por via exatamente neste ponto que entra em cena a cassação. Para extinguir ato legal na expedição, mas ilegal na execução. É em decorrência disso que a doutrina trata a cassação como sendo uma sanção ao destinatário do ato que descumpriu as normas ali previstas. Como dá para perceber, os 3 atos administrativos, revogação, anulação e cassação, têm por objetos distintos e têm natureza diferente. Agradecendo a sua atenção, a sua disponibilidade, já o convidando para outras oportunidades, despeço-me com um forte abraço. Obrigado.